Saudações a todos, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Bom, estou ótimo, graças a Deus. Amados irmãos, vou trazer hoje uma mensagem importante, tá? Que também diz muito respeito ao momento que estamos enfrentando, né? Existe, neste momento, uma mudança sendo feita no planeta, né? Como eu disse nos vídeos anteriores, tá? O grande astro se aproxima, né? O grande astro, conhecido como Nibiru ou Hercólogos, se aproxima cada vez mais de nosso sistema solar. E a aproximação do grande astro produzirá hecatombes, desastres, enfim, transformações planetárias, tanto em sua geologia como em sua geografia, também do ponto de vista climático, do ponto de vista também referente ao ecossistema também, né? Vai acabar afetando aí o comportamento dos seres vivos, tá? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso vai acontecer, né? Existe uma programação divina, existe um planejamento divino, tá? Esta reestruturação planetária é necessária, né? Então, juntando esta somatória de eventos, estamos presenciando uma transformação global muito impactante, tá? Mas isto já nos foi alertado, né? Isto tem sido dito desde os tempos mais remotos, né? Muitos sábios, profetas, videntes, médiuns, vêm alertando sobre estes eventos, né? Então, muitos sinais, muitos alertas, muitos avisos foram dados pela espiritualidade da luz através de seus emissários, seus canais, né? Que são os médiuns, videntes, sábios, profetas, né? Enfim, a aproximação do grande astro em nosso sistema solar produzirá uma reação, né? Um efeito em nosso planeta para colocar as coisas em ordem, tá? O nosso eixo, né, planetário será posto, né, em uma posição que foi corrompida, né, há milênios atrás, tá? Então, os polos magnéticos do planeta, tá, serão alterados, tá? O movimento do planeta será recuperado. Quando digo movimento do planeta, é o movimento original, tá? Que foi corrompido, né, por seres das trevas, né, há milhões de anos atrás. Enfim, o planeta Terra, né, em seu movimento de rotação, translação, inclusive seu grau em elíptica, tudo isto será, então, trabalhado, alterado para que o planeta recupere o seu movimento normal, inclusive, né, a sua verticalização, né? Enfim, né, a adequação, né, do seu grau em elíptica, assim como seus movimentos normais de rotação e translação, tá bom? Então, este grande astro intruso auxiliará o planeta Terra em sua recuperação
de seus movimentos naturais, perdidos há muito tempo lá atrás. Ou seja, né, seres das trevas, né, corromperam, adulteraram e conseguiram então manipular estas energias, né, alterando e adulterando, né, estes movimentos naturais do planeta. Tá? Mas isso já está sendo recuperado aos poucos, está sendo feito um trabalho gigantesco, né, pela espiritualidade da luz, né, e também pelos seres extraterrestres da luz. Tá? Então, muitos espíritos da luz estão trabalhando incansavelmente, né, na recuperação, né, de todo o movimento planetário, tá? Inclusive na, na estruturação dos polos magnéticos, né, na grade planetária magnética do nosso planeta. Tá? Aliado a tudo isso, tá? Alterações geológicas, geográficas no ecossistema também estão sendo feitos. Tá? Então, cidades novas, elas submergirão, né? Cidades antigas emergirão. Então, veremos muitas cidades antigas, né, emergindo, aparecendo novamente, e outras cidades submergindo, ou seja, desaparecendo. É necessário que haja, então, uma mudança, né, para que o novo se estabeleça e o velho, né, desapareça. Né? Então, tudo aquilo que não será proveitoso afundará. Tá? Todas as energias que não são bem aproveitadas, elas deixarão de existir. E as novas energias começarão a surgir. Tá? Então, nós veremos isto acontecer aos poucos, de forma gradativa. Tá? Da mesma forma, veremos também, né, o comportamento um pouco estranho de alguns animais, de alguns seres vivos, porque com a aproximação do grande astro, tá, muitos seres vivos terão, né, uma modificação, uma alteração em seus corpos fisiológicos, orgânicos, porque os animais possuem uma espécie de antena, um radar, uma bússola interna. Quando o grande astro se aproximar cada vez mais e os polos magnéticos do planeta forem alterados, os seres vivos e os animais perderão temporariamente a noção, né, de localização. Tá? Ficarão tanto quanto perdidos. Então, o mundo verá um comportamento um pouco curioso e estranho de alguns seres vivos, de alguns animais. Alguns poderão, por exemplo, parecer que estão tanto quanto perdidos, desorientados, com medo, assustados, né? E é nesse momento que o homem precisará também auxiliar estes animais, estes seres vivos, tá? Muitas espécies de animais migrarão para lugares diferentes, totalmente, né, em oposição, né, do que seria o normal, ou seja, de costume, como eles usualmente fariam, né? Então, esses animais, eles precisarão também do apoio do homem, porque muitos deles, né, perderão este sentido de localização devido, né, a esta reestruturação planetária, né, mexendo, né, trabalhando os polos magnéticos, os movimentos do próprio planeta, né, e muitas modificações e alterações
geográficas, geológicas e no ecossistema farão com que muitos seres vivos, né, estejam desorientados. Tá? Quanto ao ser humano, o ser humano também vai ficar desorientado. Tá? A aproximação deste grande astro, que muitos chamam de Nibiru, outros de Hercólogos, né? fará com que os seres humanos tenham também comportamentos diferentes e estranhos. Este planeta, né, Nibiru, ou grande astro, né, seja Hercólogos ou Nibiru, né, porque muitos, né, fazem estas alusões, né, muitos o chamam de Nibiru, outros de Hercólogos, enfim, não importa. Direi o grande astro, né, seja Nibiru ou Hercólogos, né, direi aqui o grande astro, né, conforme as previsões, né, as quadras e centúrias de Nostradamus, né, o monstro se aproxima. Né? O monstro, de acordo com a profecia de Nostradamus, é o grande astro, Nibiru, ou Hercólogos. Tá bom? Então, este grande astro, ele provocará também uma potencialização nas energias, né? Ou seja, quem estiver vibrando luz, vibrará mais luz. Quem estiver vibrando nas trevas, vibrará mais trevas, tá? Como o magnetismo do planeta é muito forte, é muito pesado, isso acabará afetando o comportamento também dos seres humanos, tá? E todos aqueles espíritos, né, ou almas, né, consciências, que estiverem em ressonância, consonância, sintonia, conexão e afinidade, tá, com as dimensões deste planeta, serão atraídos para lá, né? Porque este grande astro higienizador, por onde ele passa, faz a limpeza necessária. Tá? Então, não ocorre somente aqui em nosso planeta Terra, tá? Mas ocorre também em outros lugares, porque por onde este grande astro passa, ele faz a limpeza necessária. Tá? E alguns sintomas desagradáveis no corpo físico poderão ser sentidos com a aproximação deste grande astro, porque este grande astro possui um magnetismo muito forte. Tá? A densidade deste planeta é mais pesada. Tá? As energias, a densidade, as dimensões deste grande astro são mais densas e pesadas, né? Fazendo com que todos aqueles que estiverem em sintonia, ressonância, conexão e afinidade com estas energias, com estas dimensões, né, sejam, né, atraídos para lá. Então, muitos serão exilados, degradados e tragados, sugados por este grande astro. Tá? Não serão todos, né? Porque existirão muitos espíritos que serão encaminhados para outros lugares, de acordo com o merecimento e o nível evolutivo de cada um, tá? Porém, este grande astro, ele auxiliará na limpeza do planeta, porque o planeta está se limpando, vomitando todas as toxinas, impurezas, tá? Então, o caos se estabelece para que uma ordem se consolide, tá bom? Então, o caos é necessário para que uma ordem, né, se estabeleça. Então, após a tempestade, vem a bonança, tá? Depois do caos, vem a ordem. Então, é necessário que o homem ele passe pela tempestade, para conquistar, né, a bonança. Então, todo este caos, né,
vai ter um final feliz, tá? Então, a humanidade passará por muitos percalços, intempéries, adversidades, obstáculos, infortúnios, maus augúrios, tá? Pode parecer um tanto paradoxal, dicotômico, antagônico, dual ou análogo, enfim. Este estranho paradoxo, costumo dizer nesta dicotomia, né, esta dualidade, pode parecer um tanto quanto antagônica, né, ou análoga, né? São termos que definem muito bem algo assim de uma dimensão paralela, reversa, né? Porque é necessário, né, que o fruto apodreça para um novo fruto surgir, né? Então, todo este desequilíbrio que estamos vendo no mundo é para que o planeta se reequilibre, tá? Após uma doença, tá? Vem então a manifestação, né, da saúde e do bem-estar, tá? Poderemos ver, por exemplo, o surgimento, né, de uma botânica nova após este incidente, né? Plantas, ervas, sementes antigas darão, né, o surgimento e o nascimento de novas espécies de plantas, ervas, sementes. Né? Então, está ocorrendo uma transformação, uma transmutação. É como se fosse uma alquimia planetária. Tá? O sofrimento dará lugar, mais tarde, à alegria. Tá? E o que pode parecer um tanto quanto negativo é positivo. Por isso, a espiritualidade da luz traz tantas mensagens espirituais de cunho otimista. Né? Devemos persistir até o final. Não podemos desistir, não podemos alimentar nenhum sentimento negativo de desesperança, pessimismo, tristeza, frustração, aquele sentimento de derrota, né? Não, temos que continuar lutando, temos que continuar pensando positivo, temos que continuar otimistas, esperançosos, continuar alegres, fazendo o nosso melhor, porque a porta é estreita e cada vez mais ela vai se afunilando, né? Então, sim, haverão aqueles, os escolhidos, porque é um momento de transição planetária a qual muitos estão sendo escolhidos para permanecerem aqui, outros para serem degradados e exilados, e outros realocados, encaminhados em mundos superiores ou inferiores, porque existem espíritos de vários níveis de evolução diferentes, né? De acordo com o merecimento de cada um, né? Então, assim, tal como o Yin e o Yang, né? A vida é regida por este ciclo, por este fluxo e refluxo, tal como a inspiração e a expiração, né? Então, podemos neste momento estarmos presenciando, né, um momento difícil. Né? Muitos poderão encarar de uma forma negativa, né? Mas nós temos que olhar para tudo com um olhar mais otimista e positivo. Tá? Mesmo que exista, por exemplo, o caos, é no caos que surgem
os grandes heróis. É no caos que nós podemos, tal como uma fênix, ressurgir das cinzas, né? E manifestar todo aquele fogo, aquele poder, aquela força que vem da fonte para superar todas as dificuldades, obstáculos, impedimentos. Então, estamos, de acordo com a astrologia chinesa, estamos no ano do dragão, né? A qual, inclusive, é o meu signo no horóscopo chinês, né? Eu nasci no ano do dragão, né? Mas, enfim, estamos no ano do dragão. E, de acordo com a astrologia chinesa, né, é um ano de muitos desafios, mas para aqueles que têm fé, acreditam que podem conseguir, né, o impossível se tornará possível, né? Porque o dragão, este animal mitológico que existe em outros planetas, né? Ou seja, é um animal que existe, que tem uma conotação muito positiva para algumas culturas e negativa para outras crenças, né? Ou seja, existem tradições, culturas e crenças, né, que retratam o dragão, né, como um símbolo muito positivo, né? Existem outras crenças, tradições e culturas que retratam o dragão de uma forma negativa, mas existem dragões celestiais, né, de uma iluminação muito grande, né? São sábios, tá? E tem um poder muito grande, tá? Então, já que estamos falando disso, né, até uma oportunidade, né, de eu falar sobre isso, né, porque eu nasci no ano do dragão, né, no horóscopo chinês. Aqui no horóscopo ocidental, eu sou aquariano, tá? Então parece, né, algo dual, né? Mas é na dualidade que devemos buscar o equilíbrio, trabalhar com sabedoria, né, estas forças opostas para equilibrar, né? O segredo é este, né? Porque as forças, elas não podem brigar e competir umas com as outras, mas elas precisam cooperar, colaborar umas com as outras, porque assim elas se complementam, né? Tal é o símbolo do Yin e do Yang, né? Existe aqui, né, uma cooperação, uma colaboração para que se estabeleça um equilíbrio e uma harmonia. Então, este ano traz uma mensagem muito positiva, né? Ou seja, para aqueles que estão, né, passando por muitas dificuldades, né, saibam que é preciso que nós acreditemos no nosso potencial, né? Uma das características, né, dos nascidos no ano do dragão é o seguinte, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, tá? Ou seja, a autoconfiança, o otimismo, né, poder de realização precisam ser fortes, né? Neste ano do dragão, né? Esta energia regida pode nos ensinar muitas coisas, tá? Então, este fogo poderoso deste animal mitológico, que é o dragão, ele mostra que devemos manter esta chama acesa dentro de nós, né? Esta chama é o nosso espírito, que não permitamos que a nossa chama seja apagada pelas águas, né? Mas que possamos equilibrar estes elementos, né,
água, fogo, metal, madeira, terra, água, ar, enfim, que possamos fazer uma alquimia com todos esses elementos, tá? Porque muitos dizem que a água não combina com o fogo, né? A água pode apagar o fogo, ou o fogo pode evaporar a água, mas se a água e o fogo estiverem em equilíbrio, em harmonia, né, eles podem trabalhar juntos, porque o fogo ajuda a água em sua ebulição, né? Então o fogo ele tem que controlar a sua temperatura, o seu poder, para não evaporar a água. E a água, ela precisa também controlar a sua quantidade para não apagar o fogo. Mas o fogo, numa quantidade equilibrada, assim como a água, tanto um quanto o outro conseguem trabalhar juntos, né? Porque o fogo, junto com a água, consegue, por exemplo, cozinhar um alimento, né? Ferver outros tipos de alimentos. Né? Então, existe ali uma alquimia, né? Que possamos, com sabedoria, usar esta alquimia, tá? Esta chama, ela nunca deve se apagar. E falando de chama, de fogo, a luz que está vindo do flash solar do Sol central de Alcione, que é o Sol central de nossa galáxia, está mostrando toda a verdade. Né? Este flash solar mostra toda a verdade. Pode parecer um tanto quanto repetitivo, mas eu estou trazendo essas informações de forma repetitiva para que todos possam se lembrar sempre, tá? Então, não é à toa que eu trago estas informações novamente, porque é preciso falar, 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 falar. É preciso repetir, repetir, repetir. O momento exige, o momento pede. É necessário que tragamos as mesmas informações, né? Às vezes é necessário que repetimos estas informações para que as pessoas assimilem, tá bom? Não será sempre assim, mas às vezes é necessário repetir algumas informações, tá bom? Depende da situação. Então, esta luz poderosa emanada pelo flash solar do Sol central de Alcione mostra toda a verdade. Esta luz mostra toda a sujeira no mundo. Esta luz, ela penetra todo o planeta, atravessa o planeta, atravessa inclusive nossos corpos e revela toda a podridão, sujeira, toxina, mancha, toda a treva, escuridão. Enfim, esta luz também mostra o nosso interior, né? Ou seja, esta luz revela as nossas trevas internas, tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é sujo, impuro, podre. Então, esta luz, ela tem o poder de revelar toda a sujeira no mundo, seja sujeira do ponto de vista externo, sujeira do ponto de vista interno. Então, esta luz, ela atravessa barreiras, ela mostra o que está fora e o que está dentro. Então, nós iremos enxergar melhor toda a sujeira do mundo, o que está fora, mas o que está dentro também, dentro de nós. Só que muitos estão se recusando a enxergar a sujeira que tem dentro de si. Muitos conseguem enxergar somente a sujeira de fora. Então, muitos ainda não melhoraram seus comportamentos, suas condutas e atitudes, e muitos preferem apontar o dedo, julgar, condenar e enxergar a trave no olho do vizinho, mas não conseguem enxergar o próprio argueiro em seu olho, né?
como Jesus nos ensinou. Então, muitos acham mais fácil enxergar a sujeira do outro, né, do que enxergar a sua própria sujeira, né? Ou seja, é mais fácil julgar, né, a casa do vizinho do que a própria casa, né? Então, isto é uma hipocrisia assim muito grande, né? E então é necessário despertar, acordar de uma vez por todas e fazer a grande mudança, a reforma íntima, né? E muitos estão se incomodando com estas revelações, né? Muitos se incomodam para enxergar dentro de si o que precisa ser modificado. Muitos se recusam e muitos têm uma resistência absurda para se modificarem. Então, existem aqueles que estão se modificando, existem aqueles que estão resistindo. Então, a resistência às mudanças é muito grande. Todos aqueles que estiverem lutando contra estas mudanças, todos aqueles que se incomodarem, todos aqueles que se recusarem a mudar para melhor, todos aqueles que resistirem às mudanças terão também sintomas desagradáveis no corpo físico, porque existe ali então um conflito, uma luta sem tréguas para resistir, né? E acaba então entrando numa luta interna muito grande, né? Então a resistência trará também, né, infortúnios, porque é o momento da mudança. O planeta Terra, que já se encontra em quinta dimensão, está se modificando, está se limpando. É necessário que todos os homens, mulheres, né, enfim, toda a humanidade também se modifique, né, porque o universo está em constante movimento. E aquele que não se modifica para melhor é como água parada que se deteriora, né, acumula micro-organismos nocivos para a saúde. Enfim, existe também a interferência, né, neste momento, dos espíritos que estão vibrando nas trevas, né, porque os espíritos trevosos se aproveitam do momento, né, para enfraquecer, manipular, ludibriar, enganar, todos aqueles que estão em sintonia, conexão e afinidade com essas energias trevosas, tá? Então, as trevas estão morrendo de medo, tá? Os espíritos das trevas estão desesperados, com medo. Por quê? Porque sabem que o momento chegou, a luz venceu. Eles estão tentando atrapalhar e atrasar os planos de Deus, mas não conseguirão. Porém, eles estão conseguindo, né, recrutar novos adeptos. Eles estão conseguindo influenciar espíritos invigilantes. Então, os espíritos das trevas quererão recrutar, né, aliados, adeptos. Eles tentarão trazer para o lado deles, né, o maior número possível de espíritos para compor o exército deles. Mas eles sabem que perderam, mas não querendo sair de mãos vazias, eles tentarão, então, influenciar, manipular, enganar, ludibriar muitos espíritos que estão invigilantes. Tá? Então, muitas pessoas, né, muitos seres humanos, né, muitos espíritos encarnados estão se perdendo neste momento. Tá? Nós podemos ver que, diante de uma tragédia dessa que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, nós podemos constatar que, mesmo diante de uma grande tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, com esta enchente, né, com este volume de água imenso, né, deixando muitas vítimas, né, famílias desoladas, né, enfim, o ser humano ainda busca subterfúgios para a prática do mal, né?
Existem aqueles oportunistas que estão vibrando nas trevas, que aproveitam este momento de dor e sofrimento para fazer saques, roubos. É algo assim insano, né? É algo assim que beira a loucura, né? Mas estes espíritos trevosos estão em todas as partes, né? Os espíritos trevosos, né, intuem, inspiram, influenciam estes seres que estão em desequilíbrio para a prática do mal, né? O desespero é tão grande que fazem com que estes espíritos se desequilibrem. Então, a energia do medo, do pânico, do desequilíbrio, da fúria, da raiva, da revolta, enfim, todas essas energias em desequilíbrio acabam atraindo os espíritos trevosos, porque estes espíritos desequilibrados acabam baixando muito seu padrão vibratório, acabam emanando energias densas e pesadas, atraindo então a companhia destes espíritos mais trevosos, inspirando-os, né, influenciando-os para práticas ilícitas, para a prática do mal. Então estamos vendo, né, espíritos oportunistas ligados às trevas que estão praticando estes atos insanos, ilícitos, né, neste momento de dor, de sofrimento, né? A espiritualidade da luz, os extraterrestres da luz, né? Eles estão auxiliando, né? Todos os espíritos que desencarnaram, assim como os espíritos encarnados que estão passando por este momento de dor e sofrimento, né? Sejam os familiares, as vítimas, né? E também as pessoas que estão participando dos resgates, dos socorros, né? Todas as pessoas imbuídas para ajudar, para auxiliar todas as vítimas, né, dessa tragédia, né? E todas as pessoas que estão fazendo suas doações, né, também estão participando, né, desta ajuda providencial, né, que é muito importante, né? Toda ação benéfica positiva, né? Todo o amor emanado por estas pessoas que estão em orações, preces, que estão fazendo suas doações de alimentos, roupas e outros utensílios, tudo isso está ajudando, né, neste momento. E a espiritualidade da luz, assim como os extraterrestres da luz, que também estão atuando de uma forma muito ostensiva, pede a participação de todos, né? Quem, por exemplo, pode doar, doe, né, o que você tem de melhor, né? Faça também suas orações, suas preces, né? Porque é um momento de dor de nossos irmãos, né? Mesmo que eles estejam passando por um processo kármico, né? Resgate de dívidas e débitos que precisam ser quitados, porque existe uma lei de causa e efeito, ação-reação, né? Mesmo que todas essas pessoas precisassem passar pelo que passaram, nós precisamos e podemos, né, também emanar nossos sentimentos de amor, caridade, compaixão, né, orando por todos eles, emanando nosso amor por todos eles, né, seja através de doações, orações, todo apoio é muito importante neste momento, né? E infelizmente existem aqueles que, né, estão na contramão, né? Estão vibrando outras energias, né? Energias mais trevosas, né? Como citei no vídeo anterior, né? Este momento de grande dor, né? Existem aqueles mais preocupados, né, em assistir um show, né? Um show que, ao meu ver, né, trouxe muita energia negativa, né? Um show que propositadamente, né, foi gratuito, né, para influenciar e manipular o maior número de pessoas possíveis, né? Então, um show que estava carregado de simbolismos trevosos, né? Práticas trevosas, né? Carregadas de
promiscuidade, lascividade, malícia, indecência, né? Enfim, é muito triste presenciarmos um trabalho como este sendo feito no momento de dor e de sofrimento de nossos irmãos, né? Então, assim, as trevas, elas não dormem no ponto. As trevas não descansam, né? E todos aqueles, né, que, de uma certa forma, estiveram, né, por exemplo, compactuando com essas energias, porque estavam em sintonia, conexão e afinidade, né? Então, assim, sem ficar em cima do muro, né? Porque eu não fico em cima do muro, né? Eu me expresso de forma honesta, né? Eu não tenho medo de me expressar, né? Sempre tento ser o mais transparente, autêntico, sincero possível, porque sempre estarei do lado da verdade, né? Então, poxa, neste momento de dor e de sofrimento de nossos irmãos, né? A mídia, né? Os responsáveis por esta organização deste show, né? Se proporem a fazer este tipo de serviço, né? Foi algo assim lastimável, né? Vexatório, tá? Então, vocês veem que as trevas conseguem manipular, enganar, ludibriar e influenciar uma massa através de comandos hipnóticos, né? Porque as trevas possuem, né, uma estratégia ardilosa, uma tática, né, artimanhas, ciladas, né, tão vis que conseguem seduzir, conseguem, de uma certa forma, atrair, né, estes espíritos, porque estão em sintonia, né? Semelhante atrai semelhante, né? Então, aquelas pessoas que se sentem atraídas é porque estão em sintonia e afinidade. Então, as trevas conseguem, de uma certa forma, enfeitiçar, né, estes espíritos invigilantes, né? E como eu disse, né, existem seres trevosos na mídia, né? Não somente na mídia, nos meios de comunicação, mas também entre os famosos, entre as personalidades públicas, né? Entre os artistas, né? Então, eles são fantoches, tá? Eles são também manipulados, usados, né? Para a prática do mal. Então, estamos vendo a verdade revelando tudo, né? É preciso exortar, né? Os espíritos da luz exortam quando necessário, né? Então, assim, escolhas definem destinos, né? Deus não pune ninguém, tá? Deus não condena ninguém, Deus não aponta o dedo para ninguém, Deus não condena, Deus não julga ninguém, porque Deus deu livre-arbítrio para todos nós, mas escolhas definem destinos, tá? Então, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, né? A espiritualidade da luz também respeita o livre-arbítrio de cada um, porque cada um é livre para fazer o que bem quiser, né? A espiritualidade da luz também não vai julgar, não vai censurar, apontar o dedo, e também vai respeitar, né, a decisão de cada um. Mas Deus e a espiritualidade da luz exortam quando necessário, né? Então, Deus envia seus emissários, né, para exortarem, né? Deus pode sim exortar através de uma canalização com um médium. A espiritualidade da luz também exorta quando necessário. Então, cabe aqui uma exortação, né? Porque espíritos das trevas estão conseguindo fazer o que querem porque encontram instrumentos, né? Encontram seres também ligados ao mal, né? Existem espíritos que ainda alimentam energias trevosas, né? Energias obsoletas. Então, toda esta podridão, este lixo,
né? Toda esta toxicidade está sendo, né, mostrada para a humanidade. Então, este show no Rio de Janeiro, vocês sabem muito bem qual estou falando, né? Da cantora, dos bailarinos, enfim, mostrou realmente, né, a intenção das trevas, né? Então, a luz que vem de Deus mostra toda a verdade, né? Quem é da luz é da luz. Quem é das trevas é das trevas, né? Então, não dá para dizer o contrário, né? Então, assim, um show que mostra cenas deprimentes, cenas tristes, cenas insanas, cenas das trevas, né? Só pode estar ligado às trevas, né? E todos aqueles que compactuaram com essas energias, todos aqueles que se sintonizaram, conectaram, se afinizaram com essas energias, estão ligados às trevas também. E é por este motivo que a espiritualidade da luz diz o seguinte, né? A grande maioria dos seres humanos está ligada às trevas, né? É uma maioria esmagadora. A grande maioria ainda jaz nas trevas. Por isso, o momento pede mudança urgente. O tempo urge. Então, a espiritualidade da luz exorta, sim, no momento certo, na hora certa, a espiritualidade da luz exorta. É claro que, de uma outra forma, em alguns momentos, nós não conseguimos mudar as pessoas, né? Nós não conseguimos modificar um ser humano. Por exemplo, existem alguns espíritos que não vão compreender, não vão aceitar, não vão entender, não estão preparados ainda para entender, compreender e aceitar aquela verdade. Então, pode ser um desperdício de energia e de tempo tentar convencer alguém a algo, porque existem pessoas que alimentam uma verdade diferente de outras, né? Por isso eu disse, né, no outro vídeo, né, o que é certo e o que é errado, né? Então, algumas pessoas acreditam que aquilo que elas estejam fazendo é o certo. Se você trouxer, né, uma verdade, elas não acharão aquilo o certo, acharão aquilo errado. O que é certo e o que é errado, né? Então, para evitar brigas, embates, discussões inúteis, contendas, conflitos, às vezes precisamos nos silenciar, né? Existem pessoas que têm pontos de vistas diferentes, né? Tem divergências de opiniões, né? Existem pessoas que distorcem uma visão, mal interpretam, né? Não conseguem compreender a verdade. Então, por maiores que sejam as boas intenções, né, por mais que nos esforcemos para esclarecer, explicar, informar, existem pessoas que não estão interessadas, existem pessoas que não estão com tanta disposição para ouvir, para aceitar, não vão compreender, né, e não vão aceitar. Existem pessoas extremamente agressivas que, ao menor sinal de uma informação que os incomoda, poderão explodir no ímpeto. Então, assim, existem pessoas que não estão preparadas. Então, existem momentos para exortar, existem momentos para ficar em silêncio, tá? Porque existem pessoas desequilibradas. Então, para se evitar uma briga, um embate, uma contenda, uma discussão, um conflito desnecessário, em alguns momentos é necessário permanecer em silêncio, porque é sabedoria, em alguns momentos, permanecer em silêncio, tá? Porém, em outros momentos, podemos exortar se assim for necessário, porque para exortar é preciso também de sabedoria, né? E os espíritos da luz
têm essa sabedoria. Os espíritos da luz sabem exortar, sabem exatamente como exortar e a hora para exortar, tá? Porque a exortação, ela tem uma qualidade, ela pega de uma forma desprevenida, no tempo certo, e ajuda no despertar espiritual, né? Porque a exortação é uma bronca, é um pito, é um puxão de orelha, é um chacoalhão. A exortação é necessária para fazer alguns espíritos acordarem para a realidade, tá? Então a exortação é muito importante. E a espiritualidade vem para exortar, porque atualmente alguns espíritos precisam de exortação, porque se nós tentarmos falar de uma forma mais mansa, educada, gentil, polida, os espíritos trevosos não vão escutar, não vão dar valor, não vão dar a devida atenção. Então, eles só conseguirão ouvir, prestar atenção, quando uma exortação for feita de uma forma mais incisiva e ostensiva. Mas, para isto, é preciso saber exortar. Tá? Temos que saber como exortar. Exortar é para poucos, porque um espírito que tem autoridade para exortar conseguirá exortar de uma forma benéfica, fazendo essa grande transformação. Porque muitos que tentam exortar, mas não o fazem da forma adequada, acabam, então, entrando em um conflito desnecessário, né? Porque para exortar é preciso de preparo, sabedoria, luz, entendem? A exortação, ela tem que vir de espíritos preparados, com sabedoria, luz, para falar, para dizer aquilo que é necessário para aquele espírito e dizer tudo aquilo que aquele espírito precisa ouvir. Entendem? Se não souber como exortar, é melhor permanecer em silêncio, calmo, tranquilo, em equilíbrio, serenidade, paz e harmonia, para se evitar, então, uma briga desnecessária, tá? Então, se em determinado momento você não tiver condições de exortar, é melhor permanecer em silêncio, tá? Então é isto, meus amados irmãos. Saibam que neste momento de caos, muitas coisas surgirão, muitos eventos bombásticos ainda surgirão, né? Muitas transformações geopolíticas ocorrerão, tá? Estamos diante de um momento muito importante, né? Mas permaneçam tranquilos, tá? Se você estiver, por exemplo, conectado em Deus de uma forma verdadeira e sincera, né? Pode cair um raio do seu lado e este raio não atingirá, tá? Em outras palavras, todo aquele que está conectado em Deus de forma sincera e verdadeira, emanando amor, perdão, luz, paz e outras virtudes do Espírito, ele conseguirá se dimensionar num plano diferente, tá? Todo aquele que se conecta com Deus, que vibra amor, luz, paz, mansidão, perdão, está se elevando, se sutilizando e tem o poder de se adensar num plano diferente, ou seja, terá proteção divina, né? Então, por exemplo, aquele que estiver conectado com Deus de forma profunda, verdadeira e sincera, poderá ficar tranquilo, porque se a terra se abrir no chão,
aquele que estiver verdadeiramente conectado com Deus poderá escapar desta fenda, desta rachadura no chão, passar milímetros perto dos pés, ou então escapar de um raio de cima, porque tem proteção. Entende? Então pode cair um raio do seu lado que não o atingirá. Ao ponto de que aqueles que não estão em conexão com Deus poderão atrair para si alguns infortúnios, né? Quantas histórias nós já ouvimos de um raio cair do lado de uma pessoa desencarnar e a outra pessoa permanecer viva e intacta, né? Não é somente o merecimento, né? Mas a conexão com a luz também, né? Então, não adianta procurarmos, por exemplo, o alto das montanhas para fugir de algumas catástrofes, né? Não adianta o ser humano se esconder, porque se ele tiver que passar por aquilo, ele vai passar, tá? A maior proteção que nós temos é a nossa conexão com Deus, tá? Então, por exemplo, não adianta ir se isolar nas montanhas procurando abrigo ou debaixo da terra, porque aquele que estiver debaixo da terra poderá desencarnar após um desmoronamento de terra ou uma abertura de terra, e aquele que estiver nas montanhas poderá também desencarnar com um raio, uma chuva torrencial ou também um desmoronamento de terra. A maior proteção que nós temos é a nossa conexão com Deus, é a nossa mudança para melhor, né? Entendem? Podemos estar diante de uma cena caótica, de uma grande tribulação. Podemos estar no centro do olho do furacão. Podemos estar no meio de uma catástrofe, de uma tragédia. Mas se nós estivermos verdadeiramente conectados com Deus, com a luz, nada nos atingirá. Podemos sair ilesos de uma catástrofe, de uma hecatombe, de um desastre iminente. Porque a proteção de Deus, ela desafia a lógica e a razão. Existem muitos casos de pessoas que escaparam ilesas de perigos inimagináveis, porque teve a proteção de Deus. Existe o merecimento, o mérito do espírito, mas também existe a conexão daquele espírito com Deus, tá? E nós obtemos esta conexão com Deus quando nós amamos a todos de forma incondicional, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como Jesus nos ensinou. Então, é necessário, neste momento, nós vibrarmos muita luz, porque virão mais eventos bombásticos, tá? Eventos climáticos, mas também políticos e sociais, porque o homem se perderá no meio do caos. Aqueles que não tiverem condições de suportar entrarão em desequilíbrio em meio ao caos. E precisamos, neste momento, em meio ao caos, fortalecer nossas estruturas, sermos fortes, porque somente aquele que estiver em conexão com Deus suportará o caos, suportará com serenidade, mansidão, fé, otimismo. Porque quem está em conexão com Deus não teme nada. Então é muito importante que nós enfrentemos todas as dificuldades com fé, otimismo. Porque todos aqueles que permanecerem aqui neste planeta terão que reorganizar esta morada. Todos aqueles que aqui estiverem terão que reiniciar
todo um trabalho importante, tá? É uma convocação para que nós possamos trabalhar em pró da humanidade e também reiniciar este projeto divino, né? Ou seja, aqueles que aqui permanecerem, né, terão que construir uma nova terra. Então, ânimo, que tenhamos bom ânimo, tá? O que parece ser negativo é positivo, né? Lembre-se que a morte não existe. É tudo ilusão da matéria. Estamos aqui temporariamente, né? A morada verdadeira é o plano espiritual. Então não há o que temer a morte, porque a morte não existe. Devemos permanecer tranquilos, serenos, em paz, harmonia. Devemos orar e vigiar. Devemos cultivar as nossas boas energias, cuidar de nosso padrão vibratório para que nós não nos percamos em meio ao caos. Temos que ser aquelas fortalezas diante do caos. E lembre-se, sempre, eu gosto muito desta parábola, deste aforismo, adágio, ou seja, desta frase: tudo posso naquele que me fortalece. Gratidão a todos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Até breve.